Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense. Para iniciarmos o nosso momento, convido a todos a refletirmos através da leitura intitulada Alguma Coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe como exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem tiver em companhia de paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Essa mensagem é de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Fonte Viva. Muita paz a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, itens 11 e 12. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus está na mesa, na casa desse homem, Mateus. Aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. São Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida às pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser tributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica
da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e os deixa livres para usá-las, mas pune sempre aquele que dela abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual daquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lá coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou a desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Olá, queridos amigos, vamos então refletir a respeito de alguns pontos do Evangelho que vem nos falar hoje sobre essa passagem de Jesus, em que ele demonstra que o nosso Pai Criador abraça a todos os que desejarem a excelência de sua alimentação espiritual, os trabalhos de sua vinha, que não só nas ocasiões de fé permanece entre os que o amam, em qualquer tempo, em qualquer situação. Ele está pronto a atender às almas que o buscam. Ou seja, Jesus conferiu àqueles que estavam distanciados da fé os mesmos bens nascidos do seu amor e com que partilhava a ceia com os discípulos. Ele se referia a respeito da doença, que os doentes eram aquelas pessoas mais humildes, desprezadas pelos homens. No entanto, seus corações já estavam preparados para receber os ensinos que Jesus veio trazer. Ou seja, Jesus nos exemplifica nesse momento como devemos agir para com os nossos irmãos,
sempre dispostos a auxiliarmos aqueles que transitam, que vivem em dificuldades maiores que as nossas. Naquela época, os publicanos e aquelas pessoas consideradas como de má vida eram, na verdade, doentes da alma, e por isso Jesus os acolheu, reconhecendo neles os reais necessitados de consolos. Entre esses publicanos existiam diversas pessoas estimadas, mas que pelas funções que elas exerciam, elas eram desprezadas. Mas Jesus reconhecia as intenções verdadeiras de seu coração. Os fariseus, por sua vez, demonstravam saúde e equilíbrio, porém padeciam de outros males, que era a hipocrisia, uma vez que, contrariando o brilho aparente exterior, traziam no íntimo mal de difícil cura. Ou seja, Jesus reconhecia que externamente eles apresentavam uma característica, mas que não era compatível com seu sentimento, com seus corações. Em seguida, o Evangelho traz para nós a aplicação desse ensinamento, utilizando como referência a mediunidade, que é uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, assim como dos seus sentidos, as suas capacidades de ver, de ouvir, de falar. E que o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, pode fazer um uso adequado, vinculado aos ensinamentos de Jesus, ou pode abusar dessa faculdade. Deus permite que cada um de nós façamos uso do nosso livre-arbítrio, porém, devemos estar conscientes de que também haverão as consequências desse uso, se for em benefício de todos, utilizando a mediunidade com Jesus, ou se foi apenas para nosso próprio benefício. Ele finaliza fazendo-nos refletir a respeito da faculdade mediúnica, que não significa que a capacidade de se comunicar com os espíritos, que apenas espíritos superiores se aproximarão daquele médium, mas que a natureza dos espíritos que se aproximarão será compatível com o desenvolvimento moral que aquele médium já realizou ou está tentando realizar. Ou seja, a mediunidade ela não caracteriza-se necessariamente num intercâmbio com espíritos superiores. Ela é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento. Pode ser mais flexível ou menos flexível aos espíritos de modo geral. E ele finaliza, nos esclarecendo que o bom médium não é aquele que tem facilidade de se comunicar com os espíritos, mas aquele que é simpático aos espíritos superiores, aos espíritos que têm propósitos nobres, E a transformação moral que o médium busca realizar é que vai fazer com que haja essa aproximação. Nesse sentido, somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Ou seja, o bom médium não é aquele que tem vários tipos de mediunidade, que tem uma facilidade muito grande de se conectar, mas aquele que sabe utilizá-la com Jesus e que busca nesse processo do exercício da sua mediunidade transformar-se intimamente, modificar os seus hábitos, realizar a sua transformação moral. Muita paz a todos. Irmãos, agora vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Jesus. Pai amado, Divino Criador, pedimos, Senhor, que esta água agora nesse momento seja abençoada com energias curativas e pacificadoras. Que os bons espíritos depositem nela fluidos benéficos, trazendo saúde, paz e equilíbrio a quem dela beber. Que a luz divina envolva todos nós, fortalecendo a nossa fé e esperança. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Que assim seja.